Ultimamente, tem tido uma crescente em discursos do tipo: pobre não pode ser low profile, ou então ser low profile é muito legal. Aqui no YouTube mesmo eu tenho visto muitos vídeos falando: torne-se inacessível, saiba como as pessoas não acharem você, saia das redes sociais, suma por um tempo. Ao mesmo tempo que tem pessoas que gostam muito de postar e falam que postam todo dia, enfim. Eu quero falar aqui da minha experiência, acho que talvez eu tenha um pouco de argumento de autoridade para falar sobre isso, pois estou há 3 anos fora das redes sociais e quero falar um pouco sobre isso. Para início de conversa, eu não sou uma pessoa extremamente conectada, eu nunca fui, na verdade. Eu sempre fui muito pobre, então é difícil você acompanhar todas as tendências de modernidade sendo uma pessoa pobre. Quando eu era criança, a internet não era isso que é hoje. A gente conseguia se desconectar da internet. A gente tinha o período de entrar na internet e o período de sair da internet. Então, ali no começo dos anos 2000, a gente entrava e saía da internet. Eu tinha acesso à internet, mas eu não comecei a minha vida a me entender como gente nesse mundo onde a internet está dentro da nossa vida, ou a nossa vida é junto com a internet, enfim. Eu conseguia me ver como um indivíduo, como pessoa, entender a minha família, a minha realidade social, e tudo isso, a internet era um acessório da minha vida, ela não era essencial na minha vida. Acho que todo mundo que estava vivo no começo dos anos 2000 e que já era grandinho passou basicamente pela mesma coisa. Então a gente não criou essa codependência até da nossa própria imagem, de se entender como pessoa, sendo alguém que se expõe, ou então eu sou aquilo que eu me exponho. A gente não tem isso, né? O pessoal ali da casa dos 20 e tantos, de 30 anos pra frente, não tem muito isso, porque viveu um período bom da vida, da infância, da construção da sua personalidade sem internet. Então, para início de conversa, eu já não tinha isso. Eu tinha acesso à internet, mas a internet não ficava dentro da minha casa. O que acontece? A minha casa eu não passava muito tempo na minha casa. Eu e a minha irmã e a minha mãe, a gente passava muito tempo na casa da minha avó. Muito tempo que eu digo não era várias vezes no mês ou na semana a gente ia na casa da minha avó. Não, era todos os dias. A minha casa era só pra dormir. Eu acordava na minha casa, ia pra escola, da escola ia pra casa da minha avó e ficava lá até de noite, até a hora que meu avô me trazia pra casa, até a hora que minha mãe decidia vir pra casa, e dormia só na minha casa. Então a minha vida toda basicamente se criou dentro da casa da minha avó. Na minha casa, a casa que eu morava com a minha mãe, o meu pai e a minha irmã, a gente não tinha recursos pra nada. Então a gente não tinha nada. Mas na casa da minha avó, por ela recebia sempre eu e minha irmã, e a gente era criança e pré-adolescente, adolescente. Então, ela e meu avô estavam constantemente meio que se modernizando para receber a gente ficar mais confortável lá. E aí, até que teve um certo momento que ela comprou um computador de mesa. Aquele computador mesmo, antigão, que você bota naquela mesinha que puxa a gaveta do teclado, enfim. E aí, a gente teve esse computador, aquele computador com um bumbumzão pra trás. E foi o meu primeiro contato, assim, com a internet propriamente dita. Minha avó tinha o computador, tinha a impressora, tinha tudo ali, assim, basicamente, que tinha na época, né? E minha avó tinha também TV a cabo que ela tinha colocado na casa dela, justamente pra entreter a minha e minha irmã. Eu e a minha irmã, a gente tinha acesso a alguns programas, como do canal da Disney, da Discovery, Nickelodeon, enfim. A gente assistia as coisas ali e muitas coisas a gente partia pra internet pra procurar, pra pesquisar. Eu e minha irmã fomos crianças muito MTV, Mix TV, né? Então a gente assistia na televisão esses canais, ouvia várias músicas novas, gostava daquelas músicas e ia pesquisar na internet a letra, a tradução, imprimia a letra. Foi assim que eu aprendi 90% do meu inglês, foi ouvindo as músicas, imprimindo as letras e aprendendo as letras e vendo o significado. E essa era a nossa vida, assim, um pouquinho. Mas em certo momento do dia, a gente ia lá com o nosso dedão embaixo da mesa do computador e desligava o estabilizador, desligava o HD e aquilo ali meio que acabava. Então a gente tinha um momento de estar na internet, um momento de não estar. Então eu posso dizer que a minha personalidade não foi construída sob o olhar do outro, de muitas pessoas. O que eu gosto, o que eu apresento, o que eu aparento. E isso não foi construído pensando, alguém tá me vendo. Porque eu vivi muito tempo sem a internet, né? Assim, fincada na minha vida. E isso demorou até eu ter meu primeiro celular, sabe? Essa época do computador eu devia ter meus 6 anos, por aí. Eu jogava jogos de meninas, digitava lá e entrava. E até eu ter meu primeiro celular, se não me engano, eu tinha 10 anos. Eu tenho ele aqui guardado, eu esqueci de trazer pro vídeo. Mas eu vou botar uma fotinho aqui do meu primeiro celular.
Quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, meu pai estava separando da minha mãe em uma das vezes e ele quis impressionar e aí comprou um celularzinho pra mim. E era aquele que você fecha e abre, né? Aquele bem patricinho que você fecha e abre. Eu queria um V3, que todas as patricinhas da minha escola tinham um V3. E eu queria o V3 rosa. Todo mundo na época queria o V3 rosa. Mas eu não tinha tutu, né? Até porque era mais do que um salário da época. Então, a gente comprou o que deu. Foi um Samsung rosa com branco e abri, assim. Pra mim, eu tava super feliz. Aquele foi meu primeiro celular e foi esse celular por muitos anos. Eu tinha 10 anos em 2010. Então, eu ganhei esse celular em 2010 e eu fiquei com ele até os meus 12 anos. Até meus 12 para 13 anos. Porque com 13 anos foi quando eu ganhei meu segundo celular. Então, assim, eu era uma criança pobre. Eu ganhava aquilo que as pessoas conseguiam me dar, assim, não era uma coisa de escangalhou, tinha outro. Então eu vivi essa boa parte da minha pré-adolescência com o meu celular velhíssimo, mas era uma fase em que todo mundo meio que estava também transicionando desses celulares antigos para os mais recentes. E aí em 2013 eu ganhei o meu segundo celular, que foi um celular pequenininho, assim, desse tamanho, um LG. Mas ele era smartphone, ele tinha acesso à internet, e aí foi quando eu fiz minha conta no Instagram. Com 13 anos eu fiz minha conta no Instagram, foi quando eu ganhei esse outro celular. Mas o Instagram ainda era uma rede onde você colocava uma foto e acabou. Você poderia colocar 20 mil fotos, poderia, mas era uma foto. Você não fazia vídeo, você não colocava música, você não tinha story, você não tinha nada disso, era uma foto. E eu comecei a acompanhar algumas pessoas, eu já acompanhava algumas pessoas de YouTube, por exemplo, Maju Trindade. Não tinha essas pessoas que eu passei a seguir porque já conhecia do YouTube, ou já conhecia de algum canal da TV a cabo. Eram as pessoas que eu seguia, que eu tentava me inspirar, mas eu não conseguia fazer as fotos iguais, porque tinham sempre aquelas fotos lindas, maravilhosas, de paisagem, aquelas fotos Tumblr que você pegava só o olho e botava aquele filtro sépia, e eu nunca conseguia reproduzir, porque primeiro de tudo eu era uma criança e segundo eu não tinha a paisagem, eu não tinha os recursos, eu não tinha o celular, né? Até porque naquela época tava essa galerinha aí de internet, tava todo mundo com iPhone já, seus iPhones 4, 5 e eu com um humilde LG desse tamanho. Era o que eu tinha, assim, era o Instagram e só. E um Pou no meu celular, que eu jogava Pou. E eu sou acumuladora de fotos, sou até hoje acumuladora de fotos. Eu sempre acho que, assim, eu tirei uma foto da pedra no chão e foi em 2015, mas eu vou precisar daquela foto da pedra no chão em algum momento da minha vida pra provar que eu tava lá vendo aquela pedra. Então eu deixo guardada a foto. Então eu acumulo muita coisa. E aí meus celulares constantemente pifavam, porque acumulava muita coisa. Eu tive esse celular pequenininho, ele pifou várias vezes, ele resetou sozinho várias vezes, eu perdi um monte de coisa. E aí, posteriormente, tive o WhatsApp. Depois disso, quando eu fiz 15 anos, uma tia minha não ia na minha festa de 15 anos e comprou um celular pra compensar a ausência dela na minha festa e me deu um celular. E era um Samsung maiorzinho, smartphone também, mas assim, bem humilde. Eu ganhei esse próximo celular e aí as fotos ficaram um pouquinho melhores, eu consegui tirar umas fotos mais bonitinhas pra botar no Instagram e tal. O Instagram foi permitindo vídeo, você botar um vídeo no feed. E eu lembro de, nessa época, já não ser muito fã da ideia de estar disponível o tempo todo. Isso sempre foi da minha personalidade mesmo. Então eu lembro que eu, na época, tinha o WhatsApp. Eu tentei fazer o Twitter, mas eu não consegui me adaptar. Eu fiz o Twitter umas 2, 3 vezes e apaguei até eu fazer pra valer. E eu tinha o Instagram e o WhatsApp só. Conversava com meus amigos no WhatsApp. Mas eu lembro de um momento, ali entre os meus 15 e 16 anos, de eu pegar um nojo tão grande de WhatsApp, das pessoas conseguirem me acessar, que eu desliguei meu celular no botão, desliguei mesmo, e guardei na gaveta por uns 6 meses, assim. Mas era uma época do mundo onde você poderia não ter celular. E se eu queria encontrar a minha amiga no shopping, a gente ia se encontrar no shopping, porque eu ia marcar com ela na escola, eu não precisava do celular pra falar, tô chegando, tá saindo de casa, te encontro aonde, tô aqui na frente do McDonald's, sabe? A gente não precisava de esse feedback constante. Todo mundo tava meio que acostumado a viver sem celular o tempo todo. Então eu conseguia encontrar minha amiga no shopping com base no que eu marquei com ela na quinta-feira passada. E tava tudo bem. A gente ia se encontrar no shopping no ponto que a gente marcou quinta-feira passada. Eu não precisava estar com o celular o tempo todo. E eu sempre fui muito caseira, não saía muito de casa, era de casa pra igreja, de igreja pra casa. Então, eu desliguei o celular, simplesmente fiquei 6 meses sem o celular. Quando eu fiz 17, foi a época que eu tava no meu ano de vestibular, eu tava no último ano do ensino médio. Os celulares já estavam mais atualizados e tal.
Mas o meu celular tava, de novo, muito cheio, muito lotado, a memória cheia, cheia de fotos, cheia de coisa. Eu não conseguia usar ele direito. Eu não conseguia ter WhatsApp, porque minha memória estava lotada. Então, eu fui obrigada a apagar o WhatsApp. E eu fiquei sem o WhatsApp, de boa. Eu tinha só o aplicativo no Instagram, porque eu gostava muito de foto. E eu conseguia falar com meus amigos só na escola, ou então só na igreja. E fiquei um tempo sem o WhatsApp. Mas, por estar em ano de vestibular, eu sentia uma certa falta, sabe? Arrumei um namorado, e aí tinha vontade de ficar conversando até tarde. E aí foi a época que eu dei um jeito de limpar no meu celular, baixar de novo o WhatsApp, pra ficar conversando até tarde. Mas ainda assim eu não me sentia extremamente dependente dele. Eu não levava celular pra escola, por exemplo, porque não podia usar na escola, então eu não via sentido de levar o celular pra escola. E o ambiente que eu morava, a área ali que eu morava, o bairro, tava tendo muito assalto. Eu ia pra escola sem celular, eu ia pra casa da minha avó sem celular e eu voltava pra casa. E aí quando eu chegava em casa à noite, eu pegava no celular. Então eu nunca, mesmo assim na minha adolescência, que não tem muitos anos, né, eu tenho 26, eu nunca criei essa dependência do aparelho, do celular e da internet. Eu vivi assim por um tempo, entrei na faculdade, eu conheci celular capenga já, tudo praticamente desmanchando da minha mão. E aí vivi bons anos da minha faculdade com esse celular pavoroso, até entrar a pandemia, que foi assim na metade da minha graduação. Um pouquinho antes, meses antes, assim, final do ano de 2019, comprei celular, eu tava trabalhando, ganhando muito mal, e juntei vários meses, assim, pra comprar à vista, e comprei o meu primeiro iPhone, que foi um iPhone 7. Eu falava assim, eu vou comprar um celular bom, porque ele tem que durar toda a minha graduação. E aí, eu juntei muitos meses de salário, sem tirar nenhum centavo, comprei um iPhone 7. E aí, estourou a pandemia, acabei nem usando na faculdade, nem nada. Foi esse celular que ficou comigo por muitos anos. E aí, eu fiquei até meus 24, até comprar esse celular aqui. E aí eu troquei o iPhone 7 pelo iPhone 12, fiquei com ele um bom tempo e usando as redes sociais, usando o Instagram, usando o WhatsApp normalmente e usando o Twitter, que nesse momento eu já tinha Twitter, já tinha feito, acho que no começo da minha graduação, e tinha adorado de paixão. Tinha um pessoal que pensava mais parecido comigo, um pessoal um pouco mais politizado. Então eu usava as redes sociais nesse celular aqui que eu vos falo. Até que em 2023, desativei minhas redes sociais. Tava passando por uma crise. Terminei um relacionamento de 3 anos na época. Mas não era só isso, acho que isso também era o menor dos meus problemas. A gente tava se mudando, minha mãe tava se separando, a gente tava passando por um momento financeiro complicado. A gente tava vindo pra esse apartamento aqui. Tive burnout nesse mesmo período, então foram muitas coisas juntas, né? Eu tava presa num trabalho que eu tava odiando, já com o diagnóstico de burnout, não podia sair do trabalho. E terminei meu relacionamento, que eu já tava quase casando. Isso tudo, em 2023, eu falei assim, eu preciso de um tempo, porque está me deixando ansiosa pensar nas pessoas olhando pra mim. E aí desativei as redes sociais. Estou até hoje sem elas. O Twitter eu perdi, porque o Twitter, se não me engano, ele só pode ficar desativado acho que um mês. Ou fiquei um bom tempo com ele desativado, porque eu botava despertador pra lembrar de reativar e apagar de novo, e desativar de novo. Então, eu reativava pra não perder a conta. Pensava assim, um dia eu posso querer voltar. E aí, eu desativava, ficava um mês. Quando tava chegando em um mês, eu ativava de novo e desativava de novo, pra ficar sem. Chegou um momento que eu só larguei pra lá, sabe? Eu desativei e larguei pra lá. E aí, perdi realmente a conta. Tinha muita coisa ali que eu escrevia que eu gostava. Mas eu não fiquei mal. Tava me fazendo pior estar nas redes do que estar fora. Agora, o Instagram, eu desativei, fiquei um bom tempo desativado. Ele não, acho que atualmente ele não apaga mais por estar desativado há muito tempo, não sei. Depois de um tempo eu reativei, então hoje a minha conta está ativa, mas o aplicativo não tem no meu celular. Eu já troquei de celular, obviamente, né? Esse celular que eu tô gravando, usando de microfone, não é o celular que eu uso. O celular que eu tô gravando é o celular que eu uso. Mas, mesmo trocando de celular, tendo um aparelho melhor, eu nunca tive vontade de reativar o Instagram. De vez em quando, eu posso dizer, nem sei se eu posso dizer que eu tô 100% sem redes sociais, porque de vez em quando eu entro, quando uma amiga fala assim, te mandei um vídeo, vai lá ver. Eu entro pelo navegador do meu celular, eu boto no Safari, eu digito Instagram e entro no navegador do meu celular. Assim, eu não posso dizer que eu uso, porque eu não uso. Eu não sei as trends, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei nem as funções novas. Assim, quando eu cheguei a desativar meu Instagram, nem tinha aquela função de repostar vídeo, essas coisas, eu nem tinha. E eu não tenho pra mim ainda, porque eu uso pelo navegador, então pra mim também ainda não tem, e eu também tô satisfeita com isso, tá tudo bem. Eu hoje não tenho redes mais, me faz muito bem, só de pensar no layout do Instagram eu já me sinto ansiosa. O que eu posso dizer é que isso não é porque eu sou um ser evoluído, superior. O que eu tenho visto é que todo mundo trata ser low profile e estar fora da internet
como uma evolução pessoal absurda, e essa pessoa, ela é elegante, ela é rica, ela é tudo de bom, porque ela não mostra as coisas para as pessoas. E não é isso, sabe? O meu caso é muito específico. Eu me sinto ansiosa com o fato de um monte de gente estar me vendo, e não só me vendo, olhando pra mim, mas vendo a minha vida por dentro, vendo onde eu tô, o que eu tô fazendo. Eu não consigo achar natural eu comprar, sei lá, um picolé e apontar pro céu com picolé e tirar uma foto conceito com picolé. Se você for parar pra pensar realmente, não é uma coisa normal. Então, assim, eu não consigo me sentir muito confortável mostrando a minha casa, fazendo story enquanto eu ando pela casa e as pessoas vendo os cômodos da minha casa. Eu não convido pra entrar na minha casa 100 pessoas. Eu não abro a porta pra 100 pessoas entrarem, desconhecidas, e olharem a minha casa. Eu não faço isso pessoalmente, mas quando a gente abre a câmera e isso acontece de uma forma não física, mas acontece. Então, eu tenho, sei lá, no meu Instagram 700 seguidores. É como se eu abrisse minha porta e deixasse 700 pessoas entrarem e olharem toda a minha casa. Eu não acho isso muito normal, não acho legal, eu não acho que isso nem mande energia positiva pra nossa vida, sinceramente. Então eu escolhi estar longe porque me causa ansiedade. As pessoas estarem olhando a minha vida, me observando, tirando conclusões sobre mim, sobre o que eu faço, sobre o que eu deveria fazer, sem me conhecer, sem fazer parte da minha vida. Mas isso não me faz alguém melhor, não me faz alguém evoluída. E as pessoas falam como se fosse algo de ser melhor e evoluída. Eu estou fora das redes sociais por 3 anos, mas eu não venho aqui vender isso, falar assim, se você for evoluída o suficiente, você vai conseguir ficar fora das redes sociais 3 anos. Porque às vezes aquilo ali é o escape da pessoa, às vezes aquilo ali é a venda do produto da pessoa que ela precisa para se manter. Não estar nas redes sociais não é uma pessoa perfeita. E muitos vídeos aqui no Instagram não, aqui no YouTube, vendem isso. Fique fora das redes sociais e veja a mágica acontecer. Gente, não é isso, não é uma receita de bolo. Se você tá destruída por dentro, se você tá se sentindo péssima, você vai sumir por 25 meses no Instagram e você vai continuar estando péssima por dentro. Eu não vejo muito essa correlação. Tem um certo privilégio em você poder estar fora das redes sociais. Muitas pessoas precisam vender um produto, precisam vender a sua imagem. Tem muito profissional da área da saúde que precisa do Instagram para vender suas consultas, para atender online. Essa pessoa precisa de redes sociais, ela não é uma pessoa vazia, ela não é uma pessoa fútil, porque ela está nas redes sociais. Agora, que eu acho natural expor a minha vida, eu não acho. Isso eu não falo só em relação ao Instagram, mas é o próprio WhatsApp, sabe? Não é normal que as pessoas possam te acessar todos os dias, 24 horas. Antes a gente ia para um lugar, encontrava com a pessoa, aquilo encerrava e você voltava para casa. E agora a pessoa pode te acessar 3 horas da manhã, quando você está deitado na sua cama. O trabalho pode chegar na sua cama 3 horas da manhã. Isso não é natural, isso não é normal. E isso vai adoecer a gente aos pouquinhos. Eu acho que a gente viver dependente das redes sociais embaralha até a nossa própria cabeça, embaralha a cabeça das pessoas, porque elas acham que te conhecem, elas acham que têm acesso a você, elas acham que podem entrar na sua vida, na sua casa, mas isso também bagunça a gente, porque você acaba gostando do que é legal pra se mostrar, você acaba vestindo o que é legal pra se mostrar, você acaba usando o que é legal pra se mostrar, você acaba falando como é legal pra mostrar, como as pessoas andam falando, o que as pessoas andam usando, e eu me sinto muito feliz de poder usar o que eu gosto de usar, falar do jeito que eu gosto de falar. Eu me sinto muito feliz de não saber qual é a trend do momento, sabe? Eu acho que há um ponto de equilíbrio. Acho que dá pra você não estar tão fincada, mergulhada nas redes sociais, a ponto de você perder quem você é, porque o que você mostra não é quem você é, até porque a nossa vida social é uma performance, eu acredito nisso. Então, quem a gente é pro outro, mesmo que não esteja nas redes sociais, mesmo que seja pessoalmente, quem a gente é para o outro não é quem a gente é realmente deitado na nossa cama, com o cabelo pro alto, espirrando, com a meleca saindo. Toda a nossa vida é uma performance. No momento que você deixa isso entrar na sua vida, desde a hora que você acorda até a hora de você ir dormir, você tá performando o tempo todo. Isso vai acabar adoecendo todos nós. Eu acho que é necessário ter um ponto de equilíbrio, mas você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa vazia, você não é uma pessoa fútil, porque você acessa as redes sociais, sabe? Você não precisa se tornar inacessível, você não precisa se tornar invisível e low profile para você poder ser alguém de valor. Vamos desmistificar isso.